Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês que não é de hoje que o brasileiro tem problema em traduzir palavras do inglês, principalmente o nome dos personagens. É uma tradução mais bizarra que a outra, que às vezes parece até meio que o pessoal fazia de sacanagem, né? Chegava ao ponto de, no mesmo desenho, o personagem receber dois nomes diferentes. Você não sabia se era uma dupla personalidade, se ele tinha um irmão gêmeo ou o que estava acontecendo. Tudo isso começando lá atrás, no antigo desenho do Homem-Aranha, ou melhor dizendo, no antigo desenho do Pedro Rocha. Pedro Prado, assim, parece aquele nome de cantor sertanejo, né? Mas é como eles traduziram o nome do Peter Parker naquela época. Puxa, eu sinto, Pedro. Eu sei que não iria tentar enganar o Sr. Jaime. Mas eu tenho que provar que o Aranha é inocente. Quando o desenho do Homem-Aranha foi lançado, alguém teve a brilhante ideia de traduzir o nome dos personagens. Traduzir nomes. Olha só essa ideia. E Pedro Prado não foi a única pérola aqui não. Nessa tradução, a gente também tem o repórter João Jonas Jaime, a tia Maria e a namorada do Pedro Prado, né, que é a Maria Joana. A típica família brasileira reunida. E o mais legal é que a coisa não para por aí, porque no antigo desenho do Homem-Aranha era onde a gente podia ver vários outros super-heróis. Foi lá que muita gente conheceu, por exemplo, os ex-humanos, né? Já ouvi tudo o que precisava a respeito de vocês, ex-humanos, com licença. Também o Animal e o Lobão. O que você fez com o animal? Não sei do que você está falando. Ei, animal, precisa de ajuda? Eu não concordo com você, Lobão. Senhor, o Homem-Aranha e o Lobão estão indo para o seu laboratório. Homem-Aranha, mantenha esse negócio parado, senão o Lobão estará perdido. Imagina só essa dupla, né? O Homem-Aranha e o Lobão. É pra botar medo em qualquer um. Já o Justiceiro era um personagem que ninguém conseguia decidir como que ele chamava. Então cada um chamava de um jeito. Se bem que o Carrasco também é um nome bem legal, né? Jameson, seu homem misterioso chama-se Frank Castle. Ele é um vigilante independente. Se autodenomina o Vingador. E é procurado pelo... Não se mexa. O Carrasco? Mas por quê? Aquele maldito Carrasco! Mas não tem jeito. O melhor de todos foi o nome que eles deram pro Demolidor. Quem é você? Me chamam de Atrevido. Atrevido? Gostei do estilo. Então o que achou do meu amigo Atrevido? Imagina só se a série da Netflix chamasse O Atrevido. Outro desenho antigo que também era cheio dos erros de tradução era o X-Men, ou melhor, os ex-humanos. Já começando pela própria abertura do desenho, onde o próprio narrador mandava um X-Men. X-Men e ex-humanos, assim, fica até difícil de decidir qual dos dois é melhor aqui, né? Mas o que não é difícil de fazer é se inscrever no canal e clicar no botão aqui embaixo, deixa um like aqui que você salva um pão de queijo pra nós, tá? Tô te esperando, contribui aí. Bom, mas além desse erro, o desenho também tem um montão de erros de tradução durante os episódios. Tipo quando a Mística fala que o Apocalipse tem um centro de comando secreto enterrado sobre Stonehenge. Na Inglaterra, né? Estranho. Como o Apocalipse. Ele quer destruir tudo. Eu tive que ajudá-lo. Senão, ele me mataria. Ele tem um centro de comando secreto enterrado sob Stonehenge, na Inglaterra. Você não sabe onde que é Stonehenge? Não, já fui lá. Talvez você se lembre pelo nome certo, que é o famoso monumento Stonehenge. Ah, agora eu entendi! Inclusive eu fiz um vídeo só sobre Stonehenge, que tá aqui no card, depois você vai lá ver que é bem bom. Ou então no episódio em que a mutante Jubileu e o professor Xavier estão assistindo na TV o ataque do Magneto. E ela fala, são gráficos. É uma cópia do noticiário desta noite sobre o ataque ao centro de detenção. O que não faz menor sentido, né? Na verdade, a fala original é Hey, Hot Graphics, que seria alguma coisa como gráficos legais, como se para Jubileu a destruição do Magneto fosse uma espécie de jogo de videogame. Além de muitos outros erros, tipo o Wolverine e seu esqueleto de adamantina. Pelo menos não terei que ouvir mais suas palavras estúpidas. Como se ele tivesse nascido no interior de São Paulo.
Outro que sofreu bastante também quando chegou no Brasil foi o Homem-Morcego, ou melhor, o Morcego Negro. Quando as revistinhas do Batman chegaram no Brasil, elas contavam a história do bilionário Bruno Miller, que vivia na cidade de Rio Doce, e à noite se transformava no Morcego Negro para combater o crime. O Morcego Negro de Rio Doce. Vê se isso não parece o tipo de história que apareceu no Linha Direta. Linha Direta. No Rio Grande do Norte, um campeão mundial de vale tudo se envolve numa briga de rua e acaba cometendo um crime. Apesar dos nomes terem sido consertados na animação do Homem-Morcego, ainda assim eles exageraram na hora de traduzir o nome de alguns vilões. Tipo o Bane, que acabou virando o Ruína por algum motivo que ninguém sabe explicar. Me chame de Ruína. De todas as adaptações brasileiras, a mais famosa é o do Caçador de Marte, que é um personagem que também é conhecido como Ajax. João! Vamos combinar também que o nome Caçador de Marte é bem melhor do que Ajax, né? A desculpa dos editores é que o nome Caçador de Marte era grande demais para colocar nos balões das revistinhas, e daí eles tiraram um Ajax do meio do nada. O bom é que nas animações eles voltaram com Caçador de Marte, ou John Jones, que é o nome verdadeiro. Eu sou o John Jones. E também tem aquelas adaptações que continuam até os dias de hoje, como é o caso do Ricardito. Nas histórias do Arqueiro Verde, o personagem tem um ajudante chamado Roy Harper. O nome de herói do Roy Harper é Speed, que significa veloz, mas na hora de traduzir o nome no Brasil, eles mandaram um Ricardito. Ricardito, tem certeza que está bem? O Ricardito morreu 8 anos atrás. Mas eu tenho muita simpatia pelo nome Arsenal. Só mesmo no Brasil pra Speed virar Ricardito, né? Não faz sentido nenhum. E o negócio é que esse nome ficou tão popular que até hoje nas animações mais recentes o herói continua sendo chamado de Ricardito. Mas Ricardito nem a tradução mais sem noção de todas, assim, não é mesmo. Bem antes do Flash, o primeiro herói com super velocidade foi o Jay Garrick. Ele era conhecido como o Velocista Escarlate. Velocista Escarlate é um nome de herói bem legal, né? Mas aí ele veio pro Brasil e a tradução mudou o nome dele pra Joel Ciclone. Joel Ciclone. Fala se não parece nome de jogador de time da Série B. As Aventuras de Miriam e Eduardo. Se você não faz ideia de quem que é essa dupla, talvez você conheça eles por outro nome, né? Lois e Clark. Olha, um elefante. Parece até uma música secreta do Legião Urbana, né? Mas pode acreditar, quando as histórias do Superman começaram a ser lançadas no Brasil, ele era chamado de Eduardo Kent, enquanto a Lois era a Miriam Lane. Os editores resolveram mudar o nome da Lois porque eles tinham medo de que o público pudesse confundir Lois com um nome masculino. E daí eles foram lá e mudaram para Miriam Lane. Os nomes só foram consertados tempos depois, quando a história Crise nas Infinitas Terras foi lançada. Daí a editora foi lá e falou que não, que na verdade Miriam Lane era a Lois Lane de um universo paralelo e que a verdadeira era a Lois Lane mesmo. Sei. Foi uma desculpa muito boa, né? Mas funcionou nessa época. E vamos combinar que Clark Kent e Lois Lane fica muito melhor que Eduardo Kent e Miriam Lane. Agora, imagina só traduzir uma palavra errada e usar essa mesma palavra errada não só uma vez, mas durante todo um episódio. Foi isso que aconteceu em um episódio de Yu-Gi-Oh! Quem lembra? É hora do duelo! Yu-Gi-Oh! Quem assistiu o desenho vai lembrar que o personagem Weevil Underwood, né, gostava de usar um deck de insetos para jogar. Acontece que um dos monstros desse deck era uma mariposa, e mariposa em inglês é moth. Na hora de traduzir a palavra, algum gênio leu errado e ao invés de moth, ele leu como mouth, que significa boca em inglês. E daí no episódio inteiro, ao invés de falar mariposa, o Weevil fica falando boca. Mais 5 rodadas, Wheeler, e a minha boca grande emergirá e transformará você em comida pra bicho. Não! Tá todo mundo vendo uma mariposa, mas ainda assim eles ficam falando boca o tempo todo. Eu fico me perguntando como que alguém achou que boca de larva era alguma coisa normal no desenho, né? Pior que isso é só o dublador ter conseguido falar a frase "a minha boca ainda pode deixar o seu traseiro em pedaços"
sem dar uma crise de riso, né? É isso que dá ficar matando as aulas de inglês, tá? Mantenha-se na escola. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, tem uma coletânea aqui, senhora coletânea pra você assistir, tá? Não perde tempo não, tem muito vídeo bom. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!